E aí, beleza? Eu sou o Zeca e esse filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa não podia ser melhor do que foi. E para celebrar a minha felicidade, hoje você vai aprender como desenhar um Homem-Aranha muito fácil, beleza? Então, sem mais enrolação, bora lá! Então, já aqui na minha mesa de desenhos, como eu disse, esse desenho vai ser muito fácil de fazer, então vamos começar de forma bem direta aqui pela cabeça do Homem-Aranha. Eu vou começar fazendo uma curva lá em cima, que vai ser ali o topo da nossa cabeça, ok? Essa cabeça aqui, ela é meio que uma oval, né? Então vou puxar esse formato aqui um pouco mais arredondado nessa parte de cima. Porém aqui nas laterais eu vou deixar um pouquinho mais reto pra gente poder ter o efeito ali que isso aqui é uma cabeça, meio que tá debaixo de uma máscara, mas é uma cabeça, ok? Então não vai ser 100% redondo, vou puxar aqui um pouquinho mais reto nessas duas laterais. E depois aqui nessa parte de baixo a gente vai deixar aqui, ó, meio que uma oval mesmo, né? Um formato mais pontudo do que a gente fez na parte de cima. Sem muito segredo, bem tranquilinho. Vai fazendo por partes aí que vai dar tudo certo, ok? Depois de você fazer aqui essa parte aqui, que é a cabeça do nosso personagem, vamos começar adicionando ali os detalhes dos olhos dessa máscara do Homem-Aranha. Para fazer esses olhos é bem fácil. Eu vou começar puxando aqui uma curvinha, mais ou menos nessa posição que vai lá para cima, tá vendo? Ela meio que desce um pouquinho e depois sobe lá para cima. Feito isso, a gente pode fazer uma curva aqui na parte de baixo que ela é bem mais arredondada, tá vendo? Como se fosse uma barriguinha que vai encontrar lá em cima nessa ponta, ok? Agora o que a gente precisa é dar um pouco de volume, né? Para esse formato. Então aqui dentro eu vou fazer uma curvinha nesse sentido, né? Seguindo ali a estrutura que a gente já tinha feito, e depois do mesmo jeito eu vou fazer uma barriguinha nessa parte de baixo. Olha só como que ficou legal esse olho aqui. Agora, para ficar exatamente como é na máscara, o que a gente pode fazer aqui é pintar toda essa parte aqui interna de preto, que vai funcionar legal, né? Vai dar um contraste aí para a gente poder entender melhor também o nosso desenho. Então vou pintar aqui tudo de preto, você pode pintar no seu agora, ou se você quiser deixar para pintar na hora da pintura mesmo, você pode deixar também, beleza? Estou fazendo aqui que vai ficar mais bonitinho para a gente ver aqui. Ok, para fazer o outro olho é do mesmo jeito, né? Só que espelhado, então vou puxar uma curva que vai lá para cima, bem em cima. Tenta manter os dois olhos aí sempre na mesma altura. Se você quiser fazer uma linha ali para poder ter a altura dos olhos também, você pode fazer, fica à vontade. Faça do jeito que você achar mais fácil, ok? Depois de fazer aqui o formato que a gente já tinha feito no outro olho, vou colocar aqui também a parte interna, que é uma curva, né? Só que ela meio que desce, né? Para dar um volume ali na parte de cima. E depois eu faço aqui toda essa barriguinha dessa parte de baixo do olho. E aí, do mesmo jeito que a gente fez no outro, eu vou puxar aqui e pintar tudo de preto para a gente ter esse contraste legal dessa máscara. Essa máscara aqui eu acho muito legal do Homem-Aranha, parece bem o Homem-Aranha mais clássico, né, dos HQs. Gosto bastante desse uniforme. Ok, temos aqui os nossos olhos prontos. O que a gente precisa fazer agora é começar a definir as teias. E olha, eu vou fazer bem fácil, de modo bem fácil. Vou descer com essa linha aqui bem no meio do rosto, tá vendo? Antes de encontrar aqui com os olhos, eu vou deixar um espaço fazendo essa curvinha e depois eu vou subir até chegar lá no topo meio que com uma curvinha, tá vendo? É importante deixar essa curvinha aqui que vai ficar bem legal no nosso desenho. E aí eu vou fazer um formato espelhado aqui desse outro lado, tá vendo? Do mesmo jeito que eu fiz de um lado, eu faço do outro lado. E aí aqui nessa parte de baixo eu vou fazer dois tracinhos bem simplesinhos. E agora a gente pode fazer aqui a parte de baixo dessa máscara, né? Então eu vou puxar aqui, ó. Só que não é no meio, tá vendo? É um pouquinho pro lado para esse formato inteiro ficar como se fosse no meio, tá vendo? Então faça essa curvinha que vai lá em cima e depois desce. E aí eu vou fazer aqui vários formatos iguais a esse, só que meio que subindo por toda essa máscara. Então puxo um de um lado, depois eu puxo um do outro lado, porque assim eu não fico perdido. Agora que a gente já tem aqui essa parte dos olhos, né? Eu vou só puxando aqui com a distância mais ou menos do mesmo tamanho que eu já tinha feito aqui para os outros formatos. Só que essa parte aqui meio que do olho, né? Fica meio que um pouco mais largo assim mesmo, então você pode olhar aqui na parte que eu fiz do desenho e tentar fazer mais ou menos na mesma altura do seu desenho aí.
agora o que a gente precisa fazer é adicionar todos os detalhes que tem aqui das teias. E é bem facinho, olha só. É só você ir puxando várias curvinhas, tá vendo? Com um bom espaço entre elas para não ficar muito grande, muito apertado nesse formato, que esse uniforme dele aqui tem essa característica. Então vamos respeitar essa característica aí que vai ficar legal. Deixar o espaço um pouco maior, então vou seguindo aqui, puxando várias curvinhas. Essas curvinhas também não são curvas muito grandes, né? Elas são bem retinhas até, não são assim tão curvas tão grandes. Então vou seguindo aqui, completando todo esse formato. Tá vendo que se eu pego aqui, eu vou fazendo todo como se fosse um círculo até encontrar com essa outra parte aqui. Ali naquela parte de baixo aqui também vou adicionar mais uma para meio que completar aquela teia, né? Aquele sentido da teia que eu já tinha feito ali na parte de cima. E olha só como tá ficando legal esse Homem-Aranha, cara. Então, agora que a gente já tem aqui, né, toda a cabeça do nosso personagem, vamos para o corpo. Vou começar pelo pescoço, fazendo esses dois tracinhos bem simples. E depois eu puxo aqui uma linha na diagonal. Uma linha na diagonal de cada lado, que vai ser meio que o trapézio ali do nosso Homem-Aranha. E depois eu vou fazer aqui uma curva que vai ser ali o ombro do nosso Homem-Aranha, tá vendo? A gente vai fazendo por partes e fica bem facinho de fazer. Agora vamos fazer as teias aqui da parte do pescoço e do busto dele, né? Então eu vou puxar aqui uma linha bem no meio, que assim vai ficar mais fácil para a gente ir encaixando. E depois eu puxo, ó, uma linha com um espacinho e meio que abro isso aqui, meio que seguindo ali, né, o espaço do peito dele, que é mais largo. Então eu puxo uma linha que vem bem pertinho e depois ela vai descendo numa diagonal que vai meio que abrindo, seguindo ali o formato do corpo do nosso Homem-Aranha. Beleza? Se você fazer assim por parte fica bem mais fácil, tá vendo? Então vou fazer aqui do mesmo jeito que eu fiz do lado direito, vou fazer do lado esquerdo, puxando uma linha e depois seguindo na diagonal. Tá ficando bem legal aqui essa parte. Ok, puxei mais essa linha e... ok. Agora, do mesmo jeito que a gente fez na máscara, vamos encher isso aqui com várias voltinhas para poder dar o efeito da teia de aranha. Então vou puxando aqui várias voltinhas, lembrando que nessa parte aqui do pescoço ela meio que vai ficar mais apertadinha, né? Porque ela é menorzinha o espaço que tem para ela ali. Porém, na hora que a gente for descer aqui para a parte do peito dele, né, vai ficar um pouco mais espaçada essa teia, tá vendo? Então agora eu vou puxar mais ou menos nessa distância, um pouquinho apertado ainda, só que ela meio que vai aqui abrindo, tá vendo? Meio que tem um volume ali, então puxa aqui a curvinha para cima, dando meio que esse volume que tem ali no peito dele. Repara como nessa parte aqui do meio, meio que desce, né? Meio que tá fazendo um círculo ali. Então é só seguir esse formato que a teia fica legal. Se você fizer tudo reto, né, não vai ficar parecendo que tá no formato do uniforme dele. Nessa parte de baixo aqui, desceu tanto que já nem dá pra ver, então vou só seguir aqui, fechando do outro lado, e tá aí o nosso Homem-Aranha. Bora lá pra pintura. Então, já aqui na parte da pintura desse personagem, eu também vou fazer uma pintura bem simples, porque assim você pode fazer aí uma pintura legal também, só que simples, né? Porque aí fica fácil, faz um desenho fácil, faz uma pintura fácil. Mas você pode usar aí todos os seus dons de pintura para fazer a pintura o melhor que você conseguir. Eu vou fazer uma pintura simples aqui para combinar com o traçado que a gente fez do personagem. Mas isso não impede de você fazer uma pintura mais trabalhada, assim como eu já fiz em vários desenhos aqui. Inclusive tem desenhos que são traços bem cartoon e eu fiz uma pintura bem mais trabalhada. Isso aí vai depender de você. Então, para fazer a pintura eu pintei com vermelho de tom médio ali e depois eu fiz uma sombra aqui na parte esquerda, né, do nosso Homem-Aranha. Só que dentro dessa sombra eu vou colocar uma luz. Então é uma luz de rebatimento que a gente fala, né? Então se você pode colocar essa luz ou não, eu acho que dá um efeito legal. Se você estiver fazendo com lápis, é importante que você faça essa luz antes de fazer a sombra, senão depois você não consegue deixar mais claro, né? Então, bora lá ver como que ficou o nosso Homem-Aranha. E esse aqui é o nosso desenho 100% finalizado, eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar aqui esse vídeo, que é um vídeo do Homem-Aranha um pouquinho mais complicado. Se você já aqueceu a mão aí nesse desenho que a gente fez, quer fazer um desenho mais complicado, tem esse aqui do Aranha de Ferro, que também é um desenho bem legal, tenho certeza que você vai gostar, beleza? Não deixa de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.